meio daquela chuvazinha, apareceu o sol às voltas como um disco a trabalhar. Parecia mesmo um espelho que vinha às voltas pelo ar abaixo e descer, a descer, a descer. Parecia que vinha na ponta de um fio e a descer, que desceu tanto que nos representou que só parou de descer quando chegou às árvores. Ali parou. Toda a gente, tivemos tanto medo, pensámos que o sol vinha cair e que morrimos todos. Toda a gente gritou, milagre, milagre, milagre. Ainda hoje se nomeia o milagre do sol. No dia do milagre do sol, era o que a gente quer falar naquele dia. Olha, no dia do milagre do sol. A 13 de outubro de 1917, milhares de pessoas, vindas de todos os pontos do país, juntaram-se na Cova da Iria para testemunhar as visões de 3 crianças. Ficou conhecido como o Milagre do Sol e no jornal O Século era notícia de primeira página. Onde outrora pastavam os rebanhos do povo de Aljustrel, passam agora os peregrinos vindos de todo o mundo. A pouco e pouco vão chegando, as orações juntam-se ao canto das aves, não importa a língua e, em alguns casos, nem a religião. É o caso deste grupo multicultural. Veio de muito longe do Canadá, quase 6.000 quilómetros de distância, e já há quem tenha vindo muitas vezes. It's my 25th time, but many of them have come before. But why do you come so many times? We come because we feel called by our Blessed Mother. We feel very much at home with her here, and we feel she's calling us to pray for the world. I'm blessed to come here. You know, I always had a dream to come here, and it's a fulfillment of my dreams. You see, all over the world, people are coming to Fatima to retrace their step, to recover their faith, to see the face of Jesus. Through Mama, you see the Son. Era aqui, neste mesmo lugar, nos Valinhos, que os 3 pastores, os irmãos Jacinta e Francisco e a prima Lúcia, guardavam os rebanhos da família. Viviam na pequena aldeia de Aljustrel, mesmo ali ao lado, uma terra pobre onde as gentes se dedicavam a uma agricultura de subsistência. Os bancos da escola eram trocados desde muito cedo pelo trabalho no campo para ajudar no sustento da família. Trabalhámos no campo. E a vossa irmã Lúcia? Era a pastora, guardava o gado. Neste documentário, ainda mudo, podemos ver Maria dos Anjos, uma das irmãs de Lúcia, no quintal da casa da família. E um depoimento raro da mãe de Jacinta e Francisco. A senhora Olímpia refere o que Jacinta lhe contou quando chegou a casa. Mãe, vi uma senhora tão linda, era Nossa Senhora. Mas só passados 15 anos, a senhora Olímpia acreditou que Nossa Senhora tivesse aparecido. Estas são das poucas imagens dos pais dos pastorinhos que conseguimos encontrar. É do irmão João que acabamos por conhecer mais desses dias das aparições. Logo na primeira vez que a Jacinta chegou aqui a casa, disse para a mãe que tinha visto Nossa Senhora. E depois lhe disse, mas ela até disse que eu e o Francisco tínhamos braços para o céu. E a Lúcia ficava cá mais algum tempo na terra para esclarecer a mensagem de Fátima. Em 1919 morou o Francisco, em 1920 morou a Jacinta e a Lúcia ainda está a pensar, talvez seja como eles estavam a dizer. Os 2 irmãos morreram vítimas do surto de pneumónica que, nessa altura, matou mais de 60.000 pessoas em Portugal.
São também as irmãs de Lúcia que nos trazem relatos das várias aparições e das conversas com Nossa Senhora. Estava assim com as mãos e perguntando: e de onde é vosso Messias? Sim, por estas palavras está ali. Eu sou do céu. E o que veio cá fazer? Coisas de criança. De Aljustrela à Cova da Iria não são mais de 4 quilómetros. Na última aparição, a do Milagre do Sol, ali acorreram milhares de pessoas, transformando num local de devoção à Virgem Maria. Desse ano de 1917 nós só temos memória através do documento fotográfico de aquilo que na altura já se chamava arco, mas é verdadeiramente um pórtico, construído de toscos ramos de árvore, que marcava o sítio exato onde, segundo os videntes, apareceu a Mãe de Deus. E é a partir dali que se constrói todo este lugar. Esta foi a primeira estrada construída para dar acesso ao local. Na última aparição, aquilo que ela diz de diferente de todas as outras aparições é que quer que aqui seja construída uma capela. Obviamente que aquilo que estamos a falar é de um desejo que não é apenas da capela em si, não falamos apenas da capela no sentido das pedras que constroem este edifício. E os homens assim fizeram. 2 anos depois da última aparição, foi construída uma pequena e simples capela. Deus depois veio a construir a capelinha das aparições de Nossa Senhora. Mas as autoridades desse tempo não viam com bons olhos o crescimento do local ao qual acorriam milhares de devotos. Dá-se então o atentado em 6 de março de 1922, aqui é reconstituído. 5 bombas foram colocadas na capelinha que quase a destruíram por completo. A fé do povo foi mais forte, a capela foi reconstruída e em 1928 começa também a ser edificada a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Só ficou concluída 25 anos depois. Alves Correia da Silva, que é o bispo da época, tem muito claro na sua mente que quer um santuário onde não se sinta o fulgor das romarias do norte. Quer um santuário depurado em ordem à oração. E então vai tentar delimitar o recinto de oração, comprando terrenos, adquirindo terrenos, para que possa haver essa linha que divida aquilo que é o ambiente da oração depois do outro ambiente. Ele estava muito preocupado com a questão das lojas, dos comércios, da venda do vinho, o lançamento dos foguetes. José Vieira lembra-se bem da construção da Basílica. Eram dele alguns dos terrenos do atual santuário. Nasceu na rua principal de Fátima em 1930. Conheci o santuário completamente primitivo, a mato. Esta basílica, quem trouxe a última pedra para lá fui eu. Que antigamente, em 1940, não havia caminhões como agora, nem tratores. A pedra que veio para aqui foi toda trazida a bois, juntas de bois. É sobrinho da vidente Lúcia, um grau de parentesco que moldou para sempre não só a sua vida, como a de toda a família. Era uma pessoa extraordinária. As viagens mais importantes que ela fez, filas eu, um carro meu, ela só me dizia: mas porquê é que eu me sinto tão bem aqui neste carro? Eu simplesmente adaptava o carro à pessoa, o banco à pessoa. E ela viajou sempre no banco da frente. E é neste carro que a vemos em 2000, quando João Paulo II revelou o terceiro segredo de Fátima. Os peregrinos passaram palavra e aglomeraram-se para saudar e tocar naquela que terá visto e falado com a Senhora de Fátima. Desde Lisboa e desde a fronteira, por todos os caminhos, grupos de peregrinos avançam para Fátima. A pequena freguesia de Fátima passa a ser um local de peregrinação. Há 7 anos tive uma menina, depois faleceu e então eu deixei que
De ver a Fátima. Se eu tivesse sorte, no próximo filho que tivesse. Como tive sorte, tenho 3 anos a pé. Foi derivado de um acidente que tive no ultramar. O regresso de um filho que veio do ultramar, que eu tinha prometido se ele viesse. Esse dinheiro que a senhora prometeu para a promessa não lhe vai fazer falta para a sua vida? A mim não faz nada. O caderno Nossa Senhora não me faz falta nenhuma. Levavam 9 escudos para um prato de sopa. E no punhal, atravessar o punhal para comprar cá 25 tostões por um copo de água. É uma exploração autêntica. Base-se do nosso fracasso. Compreendem? De fracasso. E sabe a Deus, se temos dinheiro para essa coisa ou se não temos. Nós temos de ter uma fé. Quero chegar ao santuário. E quando chegar, estou encantado da vida, meu amigo. É preciso ter muita fé na Nossa Senhora e muito amor pelos nossos filhos para fazer um sacrifício destes. Prometi pelos meus filhos também, para vir. E fui atendida e agora vou cumprir a minha promessa. Pedi à Nossa Senhora se me livrasse da mesa das operações e de ir cá fazer mais de 12 anos de penitência, portanto acabo este ano. Acredito que a Nossa Senhora que faz milagres, pois acredito. Quando eu vim para Fátima, a Fátima era esta rua, Jacinta Marto, até o meio, até o recinto. Não existia nada disto, mas existia aquela 3 pastorinhos lá em baixo. Albino Frazão veio viver para Fátima ainda jovem. Chegou a ser presidente da Junta de Freguesia e representante da Associação Comercial. No meu tempo era diferente. No meu tempo eu andava de bicicleta e como carregado de medalhas a forneceiros das lojas e isso tudo. Depois vieram muitos automóveis, veio muito movimento, veio muito progresso. Os primeiros negócios surgem para satisfazer as necessidades dos peregrinos. As pessoas querem levar recordações. O problema da recordação é que gera, digamos, este comércio. E algumas vezes pode de facto redundar em comercialismo e, portanto, dar um aspecto desagradável. Estas são imagens de uma reportagem de 1975. A minha senhora, para pagar as filhas, os filhos são de 7.500. Eu vim da minha casa, foi já com um negócio para aqui. O que é que vendia e como era? Artigos destes também, mais ou menos, não havia tanta fartura, havia pouquinho. E era uma loja igual a esta? Não, vendia com o cestinho ao lado. Aqui o tempo parece ter parado. Passaram 42 anos, mas quase ninguém daria pela diferença. Uma lembrançazinha, se calhar poderá ser para os netos, mas de resto é mais para a penitência, para rezar, porque o mundo está mau. Um terço, que é para oferecer a uma senhora de 102 anos de caminho, que faz em julho. É assim. O que é que as pessoas mais levam? Este ano é este tercinho, que é o centenário das aparições, que foi certificado aqui pela Casa da Moeda e pelo Santuário. De resto, velinhas para cumprir as promessas. O que é que vendem mais agora, nesta altura? Vendo tudo, mas mais tudo alusivo ao centenário da aparição. Eu gosto sempre de deixar aqui a Bela, pelo menos. Eu sou Jacinta. E tenho outra que se chama Vera. Vera Lúcia. E se tivesse um menino era Francisco. Havia de pôr os 3 pastorinhos. Tem-me ajudado muito a mim a doença do meu marido. Deu-me um AVC, repeti umas poucas vezes e pretendo caminhar para Coimbra, mas graças a Deus está como está, como a senhora vê, que ele falava bem, não sabia de onde estava e graças a Deus, Nosso Senhor e Nossa Senhora nos ajudou. Viemos visitar Nossa Senhora e agora vamos para um restaurante comer e beber. E veste-se assim sempre? Sempre, 7 saias. É. Olha lá, Esta é uma das lojas mais antigas de Fátima. Na mesma reportagem de 1975. Nós somos do princípio, por exemplo, os meus pais eram daqui perto, e à distância de 2 km, construímos aqui uma casa neste local, logo a seguir às aparições, e depois fomos fazendo o negócio das comidas e das bebidas conforme os clientes exigiam, e depois mais tarde pusemos os artigos recheados. 42 anos depois, voltámos, mas desta vez ninguém quis falar à nossa reportagem. Nem sequer tivemos autorização para filmar lá dentro. Outros tempos e que marcam também algum descontentamento dos comerciantes pela forma como são vistos ao longo dos tempos. Os arredores do santuário são um verdadeiro centro comercial. Compra-se e vende-se tudo aqui.
terços, imagens e estátuas de santos misturam-se com bolsas de plástico, cadeiras de praia e chapéus para o futebol. Nos anos 90, já Albino Frazão condenava os juízos de valor a que eram sujeitos. Esse negócio não deve ser visto sob uma perspectiva de pejorativa. Nós não somos nenhum vendilhões do templo. E como habitante aqui, eu nunca me considerei vendilhão do templo. Considerei-me sempre servente do templo. Eu estive cá sempre e fiquei por cá ao serviço dos peregrinos. Temos também outros livrinhos com orações. Temos também o livrinho com a oração da Nossa Senhora de Monserrate, que é recomendável às pessoas católicas com fé trazerem convosco o livrinho com a oração da Nossa Senhora de Monserrate. Depois do 25 de abril, os vendedores ambulantes puderam finalmente voltar às ruas de Fátima. Antes do 25 de abril havia aqui uma repressão tremenda que não deixava ninguém governar a vida. Uma repressão que era uma repressão horrível mesmo. E se para uns era uma questão de liberdade, para outros era não só uma concorrência desleal, mas gerava também um ambiente de feira pouco próprio para o local. António Silva Batista, que é natural de Moreira da Maia, do pé do Porto. E soldado que se não viesse ao 25 de abril, pois ele nunca mais voltava a abraçar a sua querida mãe. Nós devíamos todos esquecermos isto como católico, esquecermos toda a opressão que nos fizeram e que nos obrigaram a fazer e vamos construir um Portugal novo. Uma nova Fátima tentam construir as novas gerações, agora à frente dos negócios das famílias. Alexandre Marto, tal como muitos jovens, saiu de Fátima para fazer a universidade, acabou por voltar com ideias novas e, tal como a maioria dos empresários, sente que há no país um preconceito para com Fátima. No site do Turismo Portugal, há uns anos, não havia um texto, uma linha, uma fotografia sobre Fátima. O que eu peço para Fátima não é que gostem de Fátima, muito menos que acreditem em Fátima. É que assumam Fátima como uma coisa que define também Portugal. A pequena cidade de Santuário, de pouco mais de 11 mil habitantes, recebe por ano nada mais, nada menos que 5 milhões de turistas. É o quarto destino mais procurado e pode dizer-se que nem precisa de publicidade. 70% das pessoas que dormem em Fátima são estrangeiros e cada vez mais de origens não europeias. É o caso do Brasil, Estados Unidos, Coreia do Sul, Filipinas e Indonésia. Um retorno à espiritualidade. Isso define os tempos modernos. E nesse sentido, acho que Fátima tem tudo para dar. Em 1929 foi inaugurado o Hotel de Fátima. Ainda hoje existe, bem diferente de há 88 anos atrás. Atualmente há 8 mil camas disponíveis em unidades hoteleiras. Até à visita do Papa Francisco vão abrir mais 2 hotéis de 4 estrelas. O novo hotel de Alexandre vai ter um spa e até capela. Vamos terminar este ano 2017 com 13 hotéis de 4 estrelas. Fátima é a terceira maior concentração de hotéis no país e tem 40 e tal hotéis. António Gonçalves nasceu em Fátima e iniciou a atividade turística em 1986. O negócio cresceu de tal maneira que o grupo se expandiu para Lisboa, Porto e Évora. Fátima, pela qualidade dos estabelecimentos hoteleiros, pela centralidade, pelas as vias de comunicação, tem potencial para abraçar outro tipo de turismo e não choca absolutamente nada com a religião. Diogo está no 2º ano do curso de bar e restaurante da Escola de Hotelaria de Fátima. Hoje é dia de receber alunos das escolas secundárias. Cada vez vem mais turismo, Fátima está a crescer cada vez mais. O objetivo é eles virem para a escola. Tem boas escolas, para além disso é um local turístico que atrai bastante gente. Atualmente nós temos 300 e qualquer coisa alunos e o mercado de Fátima já nos absorve praticamente estes alunos todos. E não chegam para as necessidades da hotelaria da cidade. O que nós estamos a fazer é recrutar fora de Fátima e falar com escolas fora de Fátima
É da nossa responsabilidade pensar de forma concertada para que as pessoas permaneçam e não venham apenas só a Fátima pelo santuário, mas sim pela região na globalidade. Purificação Reis herdou o negócio da família. O pai começou por fabricar terços em 1962, mas foram as imagens de Nossa Senhora de Fátima que lhe deram fama. O que é que distingue? A expressão da imagem, a pintura do rosto, o cuidado que se coloca no olhar, a serenidade que a própria imagem transmite. Temos uma equipa de pessoas na pintura que trabalham cá há muitos anos. Os processos de formação são demorados e tem um problema, que é o elevado custo de mão de obra que tem para se ter o grau de pormenorização que nós temos no acabamento. O impacto dos produtos fabricados na China abalou a fábrica. Tempos difíceis que conseguiram, no entanto, ultrapassar. Ir a Fátima e não deixar pelo menos uma vela é quase impossível. Elas representam o cumprir de uma promessa, a realização de um pedido, são para muitos uma luz de esperança. Por ano são milhares as velas que se queimam no tocheiro. Nesta fábrica de Miradouro, a pouco mais de 16 km do santuário, é reciclada grande parte dessa cera. O meu pai, quando começou a fazer velas e começou a fazer experiências a fazer velas, foi numa altura em que trabalhava com cera de abelhas. E a cera de abelhas pura é exatamente daquela cor. No mercado de Fátima nunca foi aceita uma cor mais branca, precisamente por isso. O negócio começou em Fátima e já vai na terceira geração. Das velas religiosas, a empresa procurou outros caminhos. Hoje é uma das mais conceituadas fábricas do mundo na produção de velas decorativas e perfumadas. Neste momento, as nossas exportações representam cerca de 50% da nossa produção. Esta é a cozinha da pastelaria de Elvina. Logo aqui se percebe a devoção com que vive no dia-a-dia. Vamos encontrá-la a fazer os já famosos e até patenteados pastéis de Fátima. A massa folhada por fora, não é? E o creme é feito com açúcar, ovos, leite. Queríamos mudar de viver para Fátima porque gostávamos do ambiente de cá, gostávamos de estar aqui. Nós moramos a 100 metros do santuário, foi uma graça a Deus, sem dúvida. Todos os pastéis são em forma de coração, porque são inspirados no Sagrado Coração de Jesus. É o coração e a cruz. O sucesso tem a ver só com Deus Nosso Senhor, com mais nada. Porque a ideia foi nossa, mas foi nossa não, porque é dele. Estão lindíssimos. Por acaso foi uma coisa que a minha filha que disse: "Oh mãe, já reparaste que os pastéis quando saem do forno, eles estão vivos? Parece que o coração está a fazer assim, tic-tic, tic-tic, tic-tic." Ao contrário de Elvina, Marta e Ricardo vieram à procura de uma paz que não conseguiam encontrar em Lisboa. Para criar os meus filhos com mais liberdade e sem medo. É uma cidade pequenina. Marta é de Fátima, foi estudar para Lisboa. Lá conheceu Ricardo, da Costa de Caparica, tem 2 filhos e há 3 anos escolheram Fátima para um novo projeto de vida, que nada tem a ver com a religião. Aqui tenho a oportunidade de vir de bicicleta para o trabalho todos os dias, mas depois há o rebuliço do turismo à volta da Nossa Senhora de Fátima, que eu respeito imenso, apesar de ser ateu. Na principal avenida abriram o primeiro e único supermercado biológico, onde também se pode comer vegetariano. Um espaço a pensar sobretudo em quem vive em Fátima. E quando nós formos felizes os 4 e nos fizer sentido estar aqui, será este o nosso futuro e será aqui que estaremos por nós e pelos outros. Em Aljustrel, as manhãs começam bem cedo, sempre com o mesmo ritual. Aqui agora é arrumar, e à noite arruma-se para lá. Tem que ser, é o trabalho.
há 50 anos, toda a gente tinha um burrinho em casa, faz de conta o carro, que é hoje em dia. Se não fosse isto, estávamos imigrados. Era o que o pessoal fazia antigamente. Ia de assalto para a França, outros trabalhavam no campo, mas não, isto aqui é só pedra e nem água tem. O que é que os turistas procuram, assim mais? É de tudo um pouco. Pronto, agora, regra geral, é mais uns paninhos, com um lenço do adeus, um avental. Se não fosse isto, o que é que fazia? Eu estava em casa ou então andava a trabalhar a dias, às horas. Quase só as casas dos pastorinhos, agora propriedade do santuário, mantêm a traça daqueles tempos. Pouco depois das 9 da manhã chega o primeiro autocarro. À casa de Francisco e Jacinta chegam os primeiros visitantes. Vêm de longe dos Estados Unidos da América. It's very emotional. Like I feel just now talking to you like I want to cry. It's just like it's overwhelming to be here. So it's beautiful. Yeah. Num dos parques de estacionamento do santuário já é hora de almoço. No meio de carros, autocarros e muito pó, este grupo de Vidago improvisa. E apesar de estar em mais de 30 graus, o farnel é feijoada à transmontana. Você lá. O Toninho faz o serve arroz e eu sirvo a feijoada. Está bem? Com licença. Meninos, cada um vem, serve, vai comer e torradinho. Come, serve e torradinho. Ou bem porque tenho muita fé na Nossa Senhora. Quando tenho problemas, peço-lhe e estou atendida. Tenho muita fé nela. Toda a noite rezam. Voltamos a Aljustrel. As ruas estão agora cheias de gente. É com algum espanto que vemos passar os autocarros milimetricamente junto à casa de Jacinta e Francisco. Na casa de Lúcia é preciso sair para mais alguém entrar. Em frente vive ainda Maria dos Anjos, sobrinha da vidente. Ela tinha mais de 13 anos do que eu. Exatamente. Mais de 13? Passaram 100 anos, o progresso trouxe muitas transformações, o santuário ganhou até uma nova e moderna basílica, mas a essência da mensagem de Fátima, essa permanece viva em cada peregrino. A gente acredita e tem alturas um bocadinho mais fracas da vida e a gente agarra-se a alguma coisa. Em momentos da vida que a gente precisa e tem de se agarrar a alguém. E agora viemos agradecer.